Então, gente, vamos dar continuidade, tá? À nossa atividade. Então, ficamos na terceira questão. Por que é importante o censo ou recenseamento demográfico realizado pelo IBGE? Nós vimos que o IBGE é responsável por fazer estudos sobre a população, não é isso? Então, é importante por quê? Porque ele vai nos dar, né, vai revelar dados dessa população brasileira e também ele vai ajudar ao governo na administração do nosso país, tá? Então, esses dados do censo demográfico ele vai possibilitar o recolhimento de várias informações. Lá no livro de vocês tem falando sobre o IBGE, então quem ainda não respondeu, peguem de lá, tá? Vai nos permitir, né, possibilitar o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, não é? Onde e como vivem as pessoas, por exemplo, tá? Com os dados, a administração pública pode implementar programas sociais e políticas públicas, foi o que eu falei, tá? Então, vai ajudar aí o governo a ter um controle dessa população, saber quanto ele pode destinar para uma determinada região, né? O Nordeste, por exemplo, está passando por uma seca e aí está precisando de dinheiro para cavar poços, vamos dar esse exemplo, tá? E aí o governo vai analisar por meio dessas informações quantos milhões ele tem que mandar para essa região, né? E é graças à informação do IBGE, tá bom? Quarta questão, lê a manchete do jornal abaixo. Envelhecimento, 1,1 milhão de brasileiros chegam aos 60 anos a cada ano. Foi o que eu falei para vocês, a população do Brasil, ela está o quê? Ficando jovem, né? Ou ela está envelhecendo, ou ela está ficando adulta, né? A população brasileira está envelhecendo, tá? Agora responda. Você considera que esse resultado apresenta problema ou indica melhoria às condições de vida das pessoas com 60 anos ou mais de idade? Justifique sua resposta, tá? Então, é uma resposta pessoal. Mas, gente, eu expliquei para vocês. Quando a população ela está numa fase adulta e ela vai chegar nessa fase de envelhecimento, como é o caso do Brasil, tá? Ela vai apresentar, de certa forma, mais problemas, tá? Por quê? Porque a população idosa ela vai precisar, não é nem problema, né? Se o governo tiver boa intenção, ele vai dar os direitos dos idosos, tá? Mas quando essa população está envelhecendo, ele vai ter que dar aposentadoria, ele vai ter que dar saúde para a população idosa, né? Porque os idosos eles envelhecem, eles adoecem, tá? E ele vai ter que dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, porque essas pessoas elas não estão mais ativas, elas não estão mais trabalhando, tá? Então, quando a população de um país ele está envelhecendo, é muito mais um problema para o governo, tá? Para o governo é um problema, porque ele vai ter que arcar com despesas aí de aposentadoria, de saúde e de qualidade de vida, tá certo? Quinta questão. A imagem abaixo representa um exemplo de atividade da economia informal. Economia informal, também falei na aula passada, tá? São trabalhadores que eles trabalham por conta própria, tá? Eles não têm carteira assinada, eles não têm nenhum direito. Então, foi uma forma que eles encontraram, né, de ganhar dinheiro. Então, o trabalhador informal, ele vai vender um lanche, ele vai vender uma mercadoria, né? Ele vai vender ali o que ele pode fazer para ganhar algum dinheirinho e se sustentar todos os dias, tá? Então, o trabalhador informal, ele não tem carteira assinada. Entendam isso, por favor, tá? Letra A. Porque muitos trabalhadores exercem esse tipo de atividade, tá? Gente, por que essas pessoas vão trabalhar dessa forma? Informalmente? Porque elas não têm emprego formal, ou seja, elas estão desempregadas. Então, é a forma que elas arrumam de se sustentar, tá?
Então, o maior problema é a falta de emprego, é o desemprego no país, tá bom? E hoje esse desemprego, ele é crescente, tá? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que muitas empresas tiveram aí que botar seus funcionários para fora porque não estão gerando lucros, né? Então, como é que ele vai pagar aquele funcionário? Então, muitas pessoas também estão ficando desempregadas nessa época de pandemia, tá? Letra B. Que direitos trabalhistas esses trabalhadores deixam de ter quando desenvolve esse tipo de atividade, né? É um trabalhador informal, ele não tem carteira assinada, ou seja, eles não têm direitos, se caso ele saia do emprego, né? Então, os direitos trabalhistas desses, né? Eles deixam de ter carteira de trabalho assinada, eles não têm, que é o documento que vai garantir por lei os seus direitos, né, do trabalhador. No caso do trabalhador informal, né, trabalhador informal, tá, o informal, aqui é junto, tá, informal, é esse trabalhador que não tem direito, tá, e o formal? O formal é o trabalhador que tem a sua carteira assinada e que, se ele for sair do emprego, se o patrão por acaso vier a demitir ele vai sair com seus direitos, tá bom? Por tempo de trabalho, tá certo? Então, esses trabalhadores informais, né, eles não têm carteira assinada. Basta vocês dizerem isso, que eles não têm carteira assinada, ou seja, eles não têm direitos e nem garantias, tá bom? Sexta questão, você acredita que se todos tivessem acesso igualitário à educação de qualidade, os problemas no Brasil seriam menores e, portanto, mais fáceis de resolver? Justifique sua resposta. Uma resposta pessoal também, tá? Mas vamos comentar ela aqui. Se todos tivessem acesso à educação, né, de qualidade, os problemas no Brasil seriam menores? Gente, a educação, tá? Como eu já falei para vocês, nem todos têm a oportunidade de estudar. Mas por que, tia? Se tem tanta escola no nosso município, no nosso país, por que as pessoas estudam, né? Algumas, como eu já falei, têm dificuldades, tá? Tem a escola, mas não tem a farda para ir ao colégio. Tem escola, mas não tem o café da manhã. Tem escola, mas não tem o transporte para ir até a escola. Tem escola, mas em casa está cheia de problemas, está cheia de conflitos familiares, tá? Então, uma série de coisas vai atrapalhar o desenvolvimento de um estudante, tá? Eu já falei para vocês que tem pessoas que têm mais oportunidades, outras nem tanto, tá? Então, isso acaba atrapalhando. Mas, né, se no nosso país tivesse uma educação de qualidade, né, provavelmente as coisas seriam melhores. Quando se tem educação, gente, as pessoas são mais educadas, tá? Se as pessoas tivessem mais educação, elas não jogariam lixo nas ruas, né? Se as pessoas tivessem mais educação, né, elas teriam a oportunidade de um trabalho futuramente, que a gente estuda para conseguir alguma coisa, para ser alguma coisa, não é? Se tivesse mais educação, a ciência avançaria, as pesquisas avançariam, tá bom? Por exemplo, nessa época de pandemia, nós estamos precisando de uma vacina urgente. Tem os países aí que já estão estudando essa vacina. O Brasil está estudando também? Está, tá? Mas ele não tem tanto apoio do governo. Não estou falando só desse governo, de governos anteriores, tá? Então, se os estudantes tivessem mais, vamos dizer, apoio, né, do governo, com mais educação, né, com uma escola de qualidade, com merenda de qualidade, com laboratórios de informática, tá? Laboratórios de robótica, né? Vamos pensar que aqui vocês têm, né? Porque vocês estão numa escola boa, com uma boa infraestrutura, não é? Agora, as escolas públicas, né? Tem gente que não está tendo aula, infelizmente,
porque não tem uma internet, a escola não tem nem, às vezes não tem nenhuma biblioteca, tá? Então, se todas as escolas fossem bem estruturadas, né, se tivesse uma educação de mais qualidade, as coisas com certeza avançariam sim no nosso país, tá? Mas aí vocês coloquem a resposta pessoal, tá, de vocês. O que é que vocês acham que aconteceria se essa educação, né, fosse igualitária entre todos, tá bom? Então, gente, nós terminamos a correção dessa atividade, tá? Correção, comentário e, de certa forma, uma revisão, tá? Então, vocês estudem, continuem estudando, tá? Quero parabenizar vocês, que as notas de vocês foram ótimas, tá bom? Corrigi ontem e as notas foram muito boas, gostei de ver, tá? Parabéns! E eu espero que vocês continuem dessa forma, tá certo? Então, eu aguardo vocês na aula seguinte.